oportunidades de discussão, de interação aí com o professor, né? Sim. E é um processo que faz parte da nossa avaliação, o professor percebe que os alunos estão, de fato, acompanhando. Vocês podem deixar o microfone desligado, mas talvez procurem deixar a câmera ligada para a gente poder perceber aí também assim, a participação de vocês. E eu pediria também para o professor Alfredo depois deixar a bibliografia, aquilo que gostaria que o professor lesse, né? E se puder enviar pelo e-transfer depois um PDF a tua aula, eu tenho disponibilizado aí para a turma também. Não, pode deixar. Estarei aqui, então, também participando. A palavra é sua, professor Alfredo. Beleza, então, muito obrigado, professor Aníbal, pelo convite, né? Com certeza vai ser um momento de bastante aprendizado também, né? Como o professor Aníbal me apresentou já, né? Também sou professor da UFPR, mas fico aqui em Palotina, aqui no extremo oeste do estado do Paraná, né? Mais próximo aqui ao Paraguai, ao sul do Mato Grosso do Sul, né? Então, aqui que a gente realiza grande parte dos nossos trabalhos, né? Depois eu vou comentar um pouco mais dessa região de atuação nossa e tal. E aí, desde a graduação, mestrado, doutorado, a minha área de atuação principal é a área de plantas daninhas, né? E aí, mais recentemente, né, a gente vem aprendendo bastante com o professor Aníbal, o professor Adelino, também pensando em plantas daninhas, mas em sistemas integrados, né? Então, pensar para nós aqui uma realidade muito interessante que eu vou falar bastante hoje, né, é a parte dos consórcios, né? Consórcios, por exemplo, milho com braquiária, e alguns sistemas pensando em rotação de cultura. Muitos cenários vocês vão ver os colegas do Rio Grande do Sul, os colegas que têm bastante afinidade com essa parte de integração e que se tem o animal, né, que se tem o gado. Para nós, muitas vezes, a gente tem a integração, se tem a forrageira, mas não tem o gado, às vezes, né? Então, por falta de interesse, uma série de fatores que a gente vai discutir melhor. Mas a ideia é a gente mostrar um pouco do que a gente vem fazendo nesses últimos anos aí. E aí, o grupo aqui, pelo que deu para ver, é bem experiente, né? Nessa área do CIPA, né? Então, vai ser, como eu falei, um bom aprendizado para mim também. E aí, como o professor Aníbal falou, fiquem tranquilos, né? Podem interromper a qualquer momento, perguntar, questionar. É uma aula, a ideia é ser uma aula bem dialogada mesmo, né? Então, a gente está aqui para crescer junto, para aprender junto, né? Nesse tema, né? E aí, antes de entrar na apresentação em si, né? Ali que a gente vai começar a traçar esse tema, né? Esse roteiro, digamos assim. Eu vi que muitos de vocês são mesmo da área do CIPA, alguns já têm a parte mais de afinidade, né, com plantas daninhas, né, alguns são orientados ou coorientados e tal, ou trabalham com o Arthur também, então tem uma interação com a gente, né, mas para quem não tem essa afinidade, digamos, maior com a área de plantas daninhas, né, uma das primeiras coisas que vem na cabeça para a gente é tentar entender melhor o que é a planta daninha, né, tentar definir melhor o que é uma planta daninha, né, vocês conseguem ter em mente, bem, principalmente quando a gente pensa, às vezes, nos sistemas integrados, algumas pessoas, às vezes, ficam até meio confusas, né, em definir o que é uma planta daninha, né, porque é um dos conceitos mais simples de planta daninha. Agora, quem é orientado ao Arthur e nós, aí não pode falar, mas os outros lembram o que é um conceito de planta daninha? Um dos mais simples, fáceis e aceitos aí. Podem participando aí, pessoal, para ver que vocês estão aí na ativa aí, ó. Vocês lembram o que é considerado uma planta daninha? Aí, bem simples, é uma planta invasora, né, que ela pode vir a causar dano à cultura principal. Mais ou menos isso, bem simples mesmo. Isso, nessa lógica mesmo, assim, sendo às vezes até mais simplista. Opa, pode falar, tem mais alguém, pode falar. Aquela planta que compete com a cultura principal. Isso que ela vai estar trazendo esse dano, né? Esse daí mesmo, essa lógica mesmo. Aí é um conceito bem simples que a gente usa sempre, né? A planta daninha é a planta que está no local onde ela não é desejada. Então, assim, de forma bem simples, né? Planta daninha é a planta que está no local onde ela não é desejada. E aí vai nessa lógica que vocês falaram mesmo. Vai trazer dano, vai trazer problema, né? Prejuízo e assim por diante. Então, quando a gente pensa nos sistemas integrados, vai pegar, por exemplo, tem aqui no Mato Grosso do Sul, né? Agro-silvio-pastoril, né? Então, tem a braquiária, uma parte do ano, tem a cultura, por exemplo, a soja, e tem o eucalipto, né? E aí, às vezes, tem essa confusão em alguns eventos mais práticos que a gente vai, né? Lidar com o produtor, com o técnico, né? O que é a plantaninha, o que não é a plantaninha, né? E aí, o que é esse eucalipto, o que é essa planta ali, né? Então, nesse sistema, o eucalipto, a braquiária que vai vir parte do ano, logicamente não é uma planta daninha, ela é desejável no sistema, né? Ela é desejada nessa integração, né? Ela é desejável. Então, a planta daninha é aquela planta que não é desejável, aquela planta que está no local onde a gente não quer que ela esteja, né? Está atrapalhando ali, né? Então, nesses sistemas integrados fica um pouco mais complexo, né? Isso daí que a gente trata mais com uma diversidade maior, né? E isso é algo que a gente vem trabalhando bastante, né?
essa diversidade de culturas, diversidade de sistemas, né, pensando em diminuir o uso de herbicidas, diminuir a resistência de plantas daninhas, né, como se faz muito no NITA, vários trabalhos assim, né, então a gente vai traçar um pouco essa lógica aí. E de plantas daninhas, né, a gente tem, bem na nossa área, a gente fala sempre planta daninha, né, e às vezes até assim, até vocês comentando, às vezes é erva daninha, planta invasora e tal, né, então tem bastante polêmica em cima disso, só para deixar mais alinhado, pensar num termo mais adequado, né, o termo mais adequado é planta daninha mesmo. Ou, às vezes, para não ser muito repetitivo, alguns chamam de planta infestante, também seria aceito, né? Então, erva daninha não tanto, porque caracteriza algo mais herbáceo, né? E planta invasora, é interessante que no passado a gente usava muito, né? Planta invasora, né? Mas hoje não se considera adequado chamar de planta invasora, né? Porque a gente vai observar, por exemplo, plantas daninhas do cerrado, em áreas novas, né? Brotos do cerrado, lá e tal, ele não é invasor, ele está lá desde sempre, né? Ele está lá, é a planta do cerrado, né? Invasora, no caso lá, é a soja, né? Que está invadindo. Então, assim, a planta invasora a gente usava muito no passado, hoje já entendemos que não é tão adequado, né? É basicamente planta daninha mesmo, e às vezes em alguns cenários vocês vão ouvir falar, chamar planta infestante também estaria adequado, né? Para contextualizar essa parte inicial, teórica aí. E aí, durante a aula, durante a exposição, a gente vai contextualizando mais algumas coisas. Ok? Até aqui, pessoal? E aí, qualquer coisa, como eu falei, podem ir perguntando. Fiquem à vontade, podem interrompendo, que a gente está aqui para aprender junto. Até peço desculpa se escutar algum outro barulho de bicho, que eu estou numa chácara aqui agora, porque eu tive um probleminha de conexão. Acho que eu pedi até para avisar aí, que na frente da minha casa passou um caminhão, provavelmente uma colhedora assim, me arrancou o fio do poste. Aí hoje de manhã eu vi isso daí, fui para a universidade estava sem internet também, parece até a internet está de quarentena, aí eu vim para uma chácara onde meus pais moram. Aí vocês vão escutar alguns barulhos de bicho de fundo aí de vez em quando, mas faz parte. Seguindo aqui, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente continuar nessa conversa. Agora eu ouvi o galo cantar, Alfredo. Aqui tem bastante bicho aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, tá ok. Ok? Não, beleza, então. Alguns podem ter assustado, já que está meio longo ali, mas a gente tem bastante foto aqui, a gente vai, como eu falei, vai discutindo, vai mostrando, e aí depois fazemos um intervalinho ou dois, não sei como vocês estão acostumados na dinâmica dessa aula em si, né? Mas a gente vai de um jeito mais pode decidir, Pedro. Decidir qual é a dinâmica que tu vai adotar aí, tu que comanda. Uhum. Eu acho que por mim, vamos indo até lá pelo meio da manhã, né? Porque vai que tem que fazer algum intervalo forçado por queda de internet, coisa do tipo, mas vamos até lá pelo meio da manhã, a gente faz um intervalinho, mas a hora que vocês estiverem aí, digamos assim, cansado e tal, para tomar água, comer alguma coisa, vocês avisam, a gente faz um intervalinho, se precisar fazer dois, a gente faz dois intervalinhos aí, rápidos, né? Para fechar o assunto até na hora do almoço. E depois o material também, eu compartilho o material para vocês, né? Só não vou compartilhar exatamente como eu vou estar mostrando aqui, porque tem alguns resultados ainda não publicados, tal, de parceiros, mas eu preparo o material com base nisso daqui e passo para vocês, compartilho com o professor Aníbal, ok? E aí, seguindo, então, falando desses desafios nesse manejo eficiente das panzaninhas no sistema CIPA, né? Então, o que a gente vai tentar trazer aqui, informações, discutir, né? Como a gente já conversou, né? Fico aqui no interior do Paraná, né? Bem próximo aqui ao Paraguai, aqui no nosso setor. O nosso setor está com 27 anos hoje, talvez alguns não conheçam, né? Então, o setor Palotina completou suas bolas de prata aqui em 2018, hoje estamos com 27 anos aqui em Palotina. Então, começou com o curso de veterinária, inicialmente, e aí depois veio o curso de agronomia, biologia e outros cursos mais, né? A agronomia está indo aí para o seu 10º ano, né? Então, é um curso mais novo, um curso mais recente, principalmente quando a gente compara com a agronomia da UFPR aí de Curitiba ou do Rio Grande do Sul, alguns colegas do Rio Grande do Sul também, né? Então, um curso mais jovem, né? E aqui, esse pontinho aí, nessa imagem da direita, é onde a gente está aqui em Palotina, né? Então, vocês viram que a gente está bem no oeste do Paraná mesmo, bem próximo ao Paraguai, por isso que a gente tem alguns trabalhos no Paraguai também, né? E próximo ao sul do Mato Grosso do Sul, né? Então, aqui, para vocês terem uma noção, quem, de repente, não tem uma afinidade tão grande com a região e tal, aqui a gente está numa região de solo bem argiloso, né? É arroxo que o pessoal chama, é a textura muito argilosa, textura aí de 60%, 65%, 70% de argila, mas estamos muito próximo a uma área de transição, com solos arenosos, né?
Então, vai pegar aqui uma parte do Paraná, já mais para o noroeste do Paraná, e o MS ali, a gente vai para solos bem arenosos, quase que inverte o cenário, né? Às vezes você vai de 80% de argila em 50, 70 quilômetros para 80% de areia, né? Então, a gente está num cenário bem interessante para estudar esses sistemas mais complexos, digamos assim, né? Porque às vezes o sistema não tem, digamos, um apelo tão grande num solo mais argiloso, como o nosso aqui de grande parte de Palotina, seguindo para o lado ali de Cascavel, indo até sentido de Foz, né? Mas às vezes tem um apelo maior, uma aceitabilidade maior, indo para um solo mais arenoso, como a gente tem mais sentido noroeste e sul do Mato Grosso do Sul. Por questões do ambiente em si, da climático, né? Acaba tendo uma aceitação maior, isso que eu vou mostrar para vocês. Não que, de maneira nenhuma, que não possa ser cultivado num solo mais argiloso, mas eu digo a aceitação pelos produtores, né? Para eles começarem a fazer o sistema, começarem a tocar o sistema, a rodar o sistema, acaba tendo mais vantagem, eles veem uma vantagem mais imediatista. A gente vai falar mais disso, mas só para ilustrar, inicialmente, né? Pensar em solos muito arenosos, como eu falei que temos aqui próximo a nós, é muito importante, desde coisas básicas como prevenir erosão, gerar mais palhada, depois, com o tempo, mais matéria orgânica, né? Você acaba convencendo melhor o produtor da importância de utilizar um sistema mais complexo, né? Utilizar a rotação e utilizar o consórcio, utilizar a braquiária, né? E aí, com o tempo, ele vai mudando essa mentalidade, né? E aí, outros produtores da região, que também, eu posso dizer que hoje já temos vários, né? Que com solo argiloso, fazendo o sistema de consórcio, inicialmente, né? Mas a questão de inserir o animal é um pouco mais complexo aqui. Até os colegas do Rio Grande do Sul, que tem muitas regiões do Rio Grande do Sul, né? A gente tem os trabalhos nossos também no Rio Grande do Sul, mas mais voltada a controle em si no sistema, digamos, convencional, soja, cereal de inverno, né? Mas, assim, várias regiões do Rio Grande do Sul tem esse período pós-soja aí que é bem favorável, o pessoal usa bastante, solta animal e tal. Aqui isso é mais complicado. Tanto por tirar a cultura do milho, né, o milho safrinha, que seria uma segunda cultura, quanto botar após o milho safrinha, que é o milho segunda safra, né, tecnicamente mais adequado de ser chamado, botar em uma braquiária, o pessoal não tem aceitação tão grande ainda, né? Estamos trabalhando para isso, né, quem sabe, né? E a gente faz bastante trabalho com cooperativas da região, principalmente a cooperativa Cevale, que atua aí grande parte do Brasil, né? Tem no Rio Grande do Sul também. É a segunda maior cooperativa agroindustrial da América Latina hoje, na cooperativa Cevale. A gente trabalha com as sociedades rurais de Palotina e região, Sindicato Rural Patronal, e esse é o nosso grupo de pesquisa com o qual a gente realiza os trabalhos, né? Com os alunos de graduação e pós-graduação nessa região toda nossa de atuação aqui. Um roteirinho dessa primeira parte, vou dividir em duas partes até essa exposição. Essa primeira parte vai ser mais extensa, né, digamos assim, mais longa. A segunda parte é mais para tirar algumas dúvidas, né, que a gente foi questionado recentemente, pensando até adianto, né, falando em herbicidas, a gente sempre fala muito da importância de utilizar herbicidas pré-emergentes, né, para manejo de resistência de plantas daninhas e tal, evitar o uso indiscriminado de herbicida pós-emergente. E aí veio o questionamento recente para nós, alguns questionamentos bem interessantes, como entraria o pré-emergente num sistema integrado, né? Se poderia ter dano, né? Então, na segunda parte dessa aula, dessa exposição de hoje aí, a gente vai falar um pouco disso daí, que é algo um pouco mais novo e mais interessante nesse sentido, né? E nessa primeira parte, vamos fazer algumas reflexões iniciais aqui, falar da interferência e problemática dessas plantas daninhas, né? Alguns contextos e tal, alguns definições, resistência, né, que é um problema muito sério, a resistência de plantas daninhas, falar do ambiente, né, versus a agressividade, que muitas vezes se confunde a resistência com um ambiente desfavorável, ou seja, vai se aplicar o herbicida numa condição horrível, né, com temperatura alta, umidade relativa baixa e tal, não controla, coloca tudo na conta da resistência, né, não foi erro de manejo, né, muitas vezes, infelizmente. Aí controle, comentar um pouco de herbicida, não vou entrar tanto em detalhes de pensar em posicionar produto, dose, mas vocês tendo dúvida, pode ir perguntando, que a gente tem bastante trabalho focado em controle químico, né? Então, podem ir perguntando depois, né, conforme a gente for conversando, fazer alguns alertas, falar do manejo integrado, que vai ser o maior tópico aqui dessa primeira parte dessa aula, né, esse manejo integrado de plantas daninhas, e as considerações para seguir com a próxima parte, né? Então, algumas reflexões iniciais que a gente sempre comenta, né? A gente tem que pensar em conhecer bem esse nosso sistema, né? Conhecer bem as limitações deles, para poder ter êxito, poder ter sucesso nele, né? Então, conhecer bem, de forma bem técnica, conhecer bem esses inimigos nossos, no caso que a gente vai falar bastante das plantas daninhas, né? Conhecer bem esses nossos inimigos para poder vencê-los, né? Poder controlá-los, poder ter controle sobre eles.
e não fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, esperando resultado diferente, né? Que às vezes isso não é crítica para o produtor, né? Eu sou de família de produtor, né? Então, às vezes a gente faz aquela coisa que a gente está acostumado a fazer, que é mais barato, que é mais fácil. Isso é coisa do ser humano, né? A gente vai pelo mais cômodo, né? E não funciona, e depois faz de novo e não funciona de novo, né? Então tem que mudar alguns contextos, né? Tem que mudar, desculpa, alguns conceitos, né? Mudar, quebrar alguns paradigmas, né? Não só pensando em uso do herbicida, mas uso do sistema para minimizar o uso do herbicida, né? Nesse sistema. Aqui um pouco da estimativa dessa última safra, né? 19, 20, pensando aí em produção, áreas de produção de soja, milho, trigo, né? As principais culturas nossas aí, a gente está próximo aí aos seus 63 milhões de hectares cultivados com grãos no Brasil, né? Desses, mais da metade é a cultura da soja, né? Mais de 36 milhões de hectares com soja, né? Então, a nossa principal cultura, e agora com esse preço que ela está bem interessante, né? Então, bem favorável, e os produtores bem animados, né? Graças a Deus, então, é um preço bom. Milho, dividido em primeira e segunda safra, né? Então, regiões mais frias vai se ter o milho primeira safra somente, e regiões mais tropicais, aqui como a nossa, e para cima, né? Cerrado, vai ter o milho segunda safra, também é uma possibilidade de ter. Então, a área de milho segunda safra é bem maior hoje no Brasil do que o milho primeira safra, né? Então, o milho segunda safra, popular, milho safrinha, e que hoje não é mais necessariamente o milho safrinha, né? Porque, às vezes, ele produz tanto quanto o milho primeira safra, né? E aí, total, ali, seus 16 milhões de hectares. Mas um ponto interessante desse sistema que a gente sempre comenta, né, é que cerca de 1/3 da área de soja no Brasil tem milho depois, né? Então, o nosso principal sistema de produção, pensando em grãos no Brasil, né, seria soja, milho segunda safra, né? Então, 1/3 da área de soja vai ter milho depois. E aí, uma parte dessa área de soja vai ter o trigo depois, né, uns 2 milhões de hectares ali, e outros cereais de inverno. Aí, o que muda basicamente é a janela, né? Quando a gente fala em soja, milho segunda safra, a gente colhe a soja, já semeia essa soja mais cedo, né? Por exemplo, já começa a semear começo de setembro essa soja, para colher ela lá em janeiro, mais tardar fevereiro, e aí já semeia o milho segunda safra imediatamente após a colheita da soja, e aí esse milho segunda safra a gente vai colher agora, no meio do ano, né? Vai colher em junho, julho, agosto, dependendo o ano em si, né? A distribuição, precipitação e tal. Esse ano está colhendo um pouco mais tarde, começando a colher agora, né? Mas poucas áreas devido a atraso de chuva que atrasou a semeadura da soja e do milho, né? Então aí a gente nesse sistema tem a janela após o milho segunda safra, que daí a gente trabalha bastante com consórcio, né? Se fazer o consórcio de milho com braquiária na segunda safra, aí se tira o milho e, obviamente, regiões que não têm geada, essa braquiária pode se desenvolver pós a colheita do milho segunda safra para estar nessa janela até vir a soja de novo. Então, seria uma janela de possibilidade para quem consegue, né, explorar a parte animal, muito interessante, porque é uma parte do ano ali que tem um fornecimento de forrageira baixo, né, por ser mais seco, né, e também pensando no sistema como um todo, né, como vocês conhecem já, principalmente os colegas que já trabalham nessa área, né, e a gente vai falar mais disso também. Agora, nas áreas que a gente tem soja, cereal de inverno, a gente muda a janela, né, onde tem o cereal de inverno, como sul do Paraná, até aqui na nossa região tem um pouco de cereal de inverno também, mas mais ao sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então você tira a soja, você vai ter uma janela ali de 2 meses, até um pouquinho mais, entre a soja até a instalação do cereal de inverno. E aí se instala o cereal de inverno, pensando em grãos, né, e aí vai colher o cereal de inverno lá em outubro, novembro, já vai semear a soja na sequência, aí não tem janela entre o cereal de inverno e a soja. Então, muda a janela nesse sistema, né, então muda algumas coisas nesse contexto. Ok? E aí nos sistemas integrados a gente vai falar daí também, às vezes não tem pensando mais ao sul, né, obviamente, não vai ter às vezes cereal de inverno para poder ter ali o azevém, ter ali a cultura, a planta que vai possibilitar ali a alimentação do gado, por exemplo, né? Alfredo. Oi. Tu tá com uma barrinha ali que às vezes ela fica na frente. Colocar ocultar. Acho que tá ocultar, dá para botar ocultar, né? Isso, saiu. Saiu. Ótimo, obrigado por ter avisado. Saindo aqui, isso aqui é só uma estimativa, que até esqueci de botar português novo aqui, mas só pensando em área de Brasil, né? Eu sei que vários de vocês já estão meio cansados de ouvir isso, né? Mas a gente gosta de destacar isso daqui. E ano passado até a gente teve a possibilidade, né, de ir para a França, lá dentro desse projeto, né, de CIPA e tal, o professor Aníbal nos indicou, né, então foi uma experiência bem interessante e a gente conversou disso lá também, né, então o Brasil tem uma área muito grande, né, uma área territorial extremamente grande,
E aí, pensando na área de pastagem e culturas, a gente vai chegar ali próximo aos seus 27%. Isso é dados do IBGE junto com a Embrapa, né? Então, área de pastagem ali, só pastagem perto dos seus 18, 19%, produção de grãos vai estar em 7,6%, e só a soja, né? Isso é interessante, isso eu gosto de destacar bastante, em hipótese nenhuma, não para dizer que a gente tenha que desmatar mais, lógico que não, né? Mas só para mostrar que a gente faz uma agricultura muito sustentável, né? Embora seja muito criticado historicamente, né? Não, isso não é só de hoje, né? Nas últimas décadas já é assim. Pensar a área de soja, que é a nossa principal cultura hoje, a principal cultura que move, né, o agronegócio hoje, ela ocupa só 4,2% da nossa área. Né? Então, é uma área relativamente pequena quando a gente pensa no território brasileiro, né? E aí a gente pode otimizar ainda mais esse uso dessa área que já é pequena, né? Ou seja, ser mais sustentável ainda, né? Então, esses dados batem com o levantamento da NASA, que saiu, vocês devem lembrar, né? 2018, 2019 saiu bastante essas notícias aqui. Então, o levantamento da Embrapa junto com o IBGE, esse 7,6% que eu falei aqui, de área de produção de grão, bateu certinho com o que a NASA fez por imagem de satélite, né? Então, isso é bem interessante, né? Pensar o quanto a gente é sustentável e podemos ser mais ainda, né? Aqui, a área de lavoura no mundo, só para ilustrar isso que eu acabei de falar, né? Outros países, né? Esse aqui é alguns dados que rodaram bastante também nos últimos anos, né? Então, alguns países aí com mais de 70% de área utilizada. O Brasil tem 7,6% para a produção de grãos, né? Então, tem bastante área preservada. Em torno de 66% das nossas áreas são preservadas, né? Como a gente falou aqui até anteriormente, né? Então, bastante área preservada ainda e devemos continuar assim, né? Aqui de produção, né? Só para ilustrar esse cenário também, o quanto a gente produz muito, produz bem, né? Então, pensar aqui uma série de produtos, né? Desde do suco de laranja, açúcar, café, a gente é o maior produtor e maior exportador mundial desses produtos, né? Gado, a gente é o maior exportador, segundo maior produtor. Soja, somos o maior exportador, segundo maior produtor. Frango, também maior exportador, terceiro maior produtor. Milho, segundo maior exportador, terceiro maior produtor, né? E ali, suínos, né? Quarto maior produtor e exportador. Então, assim, o quanto a gente consegue fazer com um uso relativamente pequeno da área. Né? E podemos melhorar, como eu falei, ainda mais daqui. Podemos ser ainda mais sustentável, como eu coloco aqui, né? Para fechar essa parte inicial aqui de contexto e tal, né? A gente usa também relativamente pouco defensivo, né? Quando a gente pensa em uso por área, né? De novo, não estou falando que a gente tem que usar mais. Só estou mostrando que muitas vezes a gente é criticado de forma infundada, né? Porque a gente é muito criticado pela quantidade total que a gente usa no país, né? E a gente está num país grande, né? Um país com agricultura tropical, com 2 ou até 3 culturas por ano, né? Depois até a gente pode falar mais disso, que isso foge um pouco a parte de CIPA, mas aqui a gente consegue ter em alguns anos 3 safras no ano, né? Não é todo ano que consegue, o que a gente consegue em alguns sistemas, a gente trabalha isso bastante com a Cevale, a cooperativa Cevale, é o sistema de 5 safras em 2 anos, né? Então, a gente consegue fazer 3 no ano, outro ano se faz 2, né? Para poder, pelo menos, rotacionar, para não fazer todo ano, por vários e vários anos, só soja milho todo ano, que daí você arrebenta com o sistema, né? Pelo menos um ano você põe uma outra cultura, pós um milho e tal, para poder dar uma diversificada no sistema. Sei que alguns podem achar que é pouco isso, mas é melhor esse pouco do que nada, né? Então, assim, a gente começa aos poucos fazendo essas mudanças de mentalidades, essas quebras de paradigma, né? Então, isso aqui só ilustra, pensando em uso defensivo ali, o Japão e 100 gramas de ingrediente ativo, tá, pessoal? Se for botar produto comercial que é vendido lá no galão, isso daí vai mais que dobrar essa quantidade, né? Em quilos por hectare. Então, a gente sabe, né? Logicamente, o Japão vai ter um cultivo mais intensivo em áreas menores, ele vai usar mais, Holanda, França e tal, Alemanha, para depois estar o Brasil. E, de novo, a gente pode reduzir isso ainda mais, utilizando muito bem os sistemas integrados. A gente consegue reduzir ainda mais o uso, não só de herbicida, que é o principal que a gente vai falar hoje, por falar de planta daninha, mas também de inseticida e fungicida, né? Pensando nesse sistema mais equilibrado e mais diversificado. Seguindo, então, entrando aqui na interferência das plantas daninhas, né? Interferência, problemática e tal. Tá ok até agora, pessoal? Vocês estão acompanhando? Estão vivos ainda? Estão acordados? Certo? Essas aulas Tudo certo, online. professor. Ah, tá. Pelo menos alguém vai se manifestando de vez em quando aí, porque a gente vê, pelo menos escuta, que tem alguém aí que o pessoal tá acompanhando, senão a gente não sabe como é que tá aqui. É que na prática, os que já tiveram aula presencial comigo sabem que eu fico incomodando, né? Perguntando e olhando durante a aula, né? Aí, de forma remota, a gente tem que se adaptar um pouco melhor a esse sistema ainda. Não estamos tão preparados para isso ainda. Seguindo aqui, a interferência das plantas daninhas. Então, a interferência é um termo bem amplo, né?
até nas aulas presenciais, eu sempre acabo desenhando assim de forma bem grosseira um círculo grande, dentro desse círculo grande, um círculo menor, um círculo mais pequeno. Então, a competição seria esse círculo menor, a interferência é um círculo maior, né? A interferência abrange o todo, né? Então, ela abrange competição, abrange efeitos por alelopatia, abrange também danos que as plantas daninhas causam quando elas são hospedeiras de pragas, doenças, nematóides, servem de ponte verdes, né? Digamos assim, pontes verdes ruins, né? Atrapalham os manejos, tipo aplicação, colheita da cultura, né? E vários outros problemas. Pensando em pastagens, né? Tem várias plantas daninhas que são tóxicas, né? Então podem causar danos à saúde do animal ou atrapalhar a alimentação do animal, né? Ele não consegue ali se alimentar da forrageira ali porque algumas plantas daninhas têm espinho e tal, são urticantes e assim por diante, né? Mas o fato é que a planta daninha estando presente no nosso sistema de produção, ela vai aumentar o custo de produção e diminuir a nossa produtividade, diminuir a nossa renda final, né? Então essa é a lógica, né? Então lembrem sempre disso, pessoal, porque muitas vezes a gente ouve errado, né? Até um negócio que dói um pouco para quem é da área de plantas daninhas, o pessoal fala, não, é competição, causou essa perda, esse prejuízo por competição. Sim, competição e outras coisas. Então, lembre, o mais adequado é você falar interferência, que você já abrange tudo. Ah, causou dano aqui, diminuiu o ganho de peso de área aqui do animal, diminuiu a produção da soja por interferência dessa planta daninha. Então, ela interferiu e ali o conjunto de fatores que está dentro dessa interferência que possibilitou esse prejuízo, essa perda, né? Ok? Então, aqui são algumas imagens, né? Então, planta daninha sendo hospedeira de lagarta, né? Então, essa ponte verde do mal, essa ponte verde ruim que a gente tem, né? A lagarta fica ali na planta daninha, no caso aqui a buva. Quando vem a cultura sequente, ela está ali já se alimentando, né? Então, percevejo e outros problemas, né? Como alguns nematóides que se hospedam principalmente em algumas gramíneas, como capim amargoso, capim rabo de burro e assim por diante. Esses trabalhos que a gente faz coletando exudato radicular das plantas daninhas para mostrar que elas liberam substâncias ruins, né, que atrapalham muitas vezes a cultura de interesse, né. Isso é algo muito interessante quando a gente pensa nos sistemas integrados também, porque as culturas que a gente utiliza hoje nos sistemas integrados, elas não trazem esses danos por alopatia, ou pelo menos não trazem de forma significativa para a cultura que vai vir na sequência, tipo assim, lá o azevém, a braquiária que a gente vai usar, ela não vai liberar, não vai trazer substâncias significativas, substâncias alopáticas que vão trazer dano significativo para a soja ou para o milho que vai vir depois. Então, isso já é um sistema com culturas bem estabelecidas, né? E aí, quando a gente vai testar uma nova cultura, pensando num sistema de rotação, de integração, a gente tem que testar muito isso, né? Se essa cultura que a gente está usando, às vezes é uma cultura bem interessante, produz muita biomassa, produz muita, né, matéria verde, traria lá um ganho interessante pensando no animal, mas às vezes ela libera substâncias alopáticas no solo que vai atrapalhar a cultura da soja, que poderá vir depois, que é uma cultura bem rentável, né? Então, Alfredo, oi. Eu estou lendo o pensamento de alguns alunos aí que estão querendo perguntar e que história é essa da alelopatia do azevém sobre milho, que o pessoal ainda fala bastante. Isso, a gente escuta também o pessoal falando isso daí, e assim, só que tem resultados para os dois lados. A gente vê resultados falando que tem uma alopatia baixa, tem resultados falando que não tem nenhuma, né? Então é algo que ainda não até onde eu sei, né? Se algum colega do Rio Grande do Sul tiver um resultado mais recente, mais concreto, robusto, assim, por favor, né? Se manifeste. Mas até onde eu sei, assim, tem resultados para os dois lados, né? E às vezes alguns resultados que falam que pode ter alguma alopatia, o azevém, pensando nos benefícios que ele traz no sistema, seriam maiores do que esse pequeno dano que ele poderia trazer para a alopatia, né? Então, no final, o saldo é positivo, mesmo alguns trabalhos que falam que pode ter a alopatia, né? Pensando no azevém no caso do milho. Agora, no caso da soja, é bem tranquilo, né? A gente não tem observado esse tipo de problema, né? A gente teve, só talvez relatando alguns resultados aí que a gente teve junto com trabalhos com o professor Adelino, que sempre dizia que isso absolutamente não era alelopatia, e sim era uma questão de competição por nitrogênio devido à palhada do milho, né? Que no início ali aquela palhada é que causava uma competição ali pela relação CN bastante elevada. E, de fato, a gente mostrou isso na medida que, pela adubação do sistema, a gente colocava também mais N no inverno, né?
passou a não existir esse problema. Isso a gente tem feito de rotina, o plantio de milho sobre azevém, mesmo sem dessecar o azevém em final de ciclo, né, tem funcionado perfeitamente desde que não haja a falta de nitrogênio. Então, o problema não é a alelopatia, e sim é o nitrogênio. Essa questão do nitrogênio, né, professor Nilber, isso daí é algo bem comentado, né? Porque assim, a gente for estudar o sistema, como você falou, muitas vezes é necessário a gente colocar mais nitrogênio que de fato a gente coloca, né? E aí o pessoal estuda muito essa questão do nitrogênio, né? Ano passado mesmo lá na França foi um grande aprendizado para mim nesse sentido, né? Que não tinha tanta vivência nessa lógica de sistema, que lá eles fazem uma adubação muitas vezes bem pesada de nitrogênio, né? E aí os impactos, daí o estudo é outro, né? O impacto do nitrogênio no sistema como um todo, né? Pensando em algo bem sustentável, que eles chamam muito de durável lá, né? Uma agricultura durável. Aí a discussão já vai para um outro lado, né? Mas de fato é muito importante se usar o nitrogênio, utilizar bem ele, né, no sistema, porque senão se tiver a falta, ele vai ter os problemas, né? Vai ter problema no sistema, ainda mais pensando em gramínea, né? Então isso é bem importante, bem colocado. Seguindo aqui os cenários que a gente não quer cenários desse tipo, né? A gente vai falar bastante disso, né? Pensar pós milho segunda safra, olha o tanto de plano daninhas que a gente tem nessa área. Isso é área convencional, digamos assim, né? A área que semeadura direta, obviamente, né? Só que soja, milho segunda safra. Tira o milho segunda safra, fica em pousio até entrar a soja uma pergunta novamente. Rapidinho. Entre Oi. vocês estavam falando que azevém e milho em sequência precisa de mais nitrogênio, né? Isso seria mais por uma questão do uso de 2 gramíneas ou teria alguma coisa da degradação da palhada por tecido verde, que nem vocês estavam falando? Sim. Eu acredito que tem um pouco das duas coisas. Por ser 2 gramíneas, as duas vão extrair bastante nitrogênio, né? E não vão fixar nitrogênio como as leguminosas, né? Fixar o N, né? Por simbiose ali. Então, as duas vão ter uma necessidade de extração alta, né? Comparado com leguminosas. C4, pensando, né? Então, assim, fotossinteticamente bem ativa. E também a questão da palhada, né? Quando essa palhada vai se decompondo, tem sim a demanda de nitrogênio também, né? E como produz, às vezes, bastante palhada, pensando em milhos de alta produtividade, né? Essa palhada vai ficar ali no sistema, depois vai vir o azevém na sequência, né? Ou aveia, em algumas regiões também que se faz semeadura, né? E aí tem esse outro lado também. Então tem um pouco de cada um. Ok? Certo? Sim, certo. Tá, beleza. Vamos falando, pode falar. Então, nesse sistema aqui, pessoal, isso aqui é uma das coisas que a gente não quer que aconteça, né? Então, por isso que a gente, entre outros fatores, obviamente, né, que a gente trabalha bastante pensando em utilizar sistemas de consórcio, utilizar a rotação de cultura, mesmo que não tenha necessariamente a inserção do animal. Como eu falei, não que a gente seja contra, né? Muito pelo contrário, né? A gente é a favor, né? Porque daí você tem um ganho a mais ainda numa época que você tem pensando na carne com valor mais alto, a arroba de carne com valor mais alto, que é uma época mais seca, né? Mais seca, assim, a nível de Brasil, mas para nós ainda estamos aqui no sul, né? Ainda tem chuvas, né? Na época aí de inverno, que seria muito mais seca no Cerrado, né? Então tem o benefício, sim, só que ainda está muito difícil de convencer. No Mato Grosso do Sul, isso está um pouquinho mais difundido. A Embrapa faz um trabalho muito bom ali, região de Dourados, né? Mas ainda tem muito o que aumentar, ainda tem muita área para crescer ainda essa questão de se utilizar o consórcio para se ter utilização de animal pós o milho segunda safra. Mas isso é bem complexo, né? A gente pode até discutir mais isso, a gente vai tocar mais nesse assunto durante a aula de hoje, né? Mas é bem complicado, porque o produtor de grãos, muitas vezes aqui, na nossa região e outras regiões do país, né? Ele é um paradigma muito forte para quebrar, para ele conseguir utilizar animal também. Então, para cercar essa área, para colocar animal, isso é interessante quando a gente visualiza algumas regiões do Rio Grande do Sul, que isso é muito mais fácil, digo assim, porque em algumas regiões, né, que o produtor já está mais consciente, já tem algo ali mais cultural e tal, que ele já vem fazendo isso, já vê outros fazendo isso já há mais tempo, né, utilizando ali pós-soja, o azevém vem e tal, e aí vem o gado, então, assim, consegue fazer esse sistema de uma forma já mais natural. Aqui para nós ainda, eu digo nós, boa parte do Paraná e grande parte do Cerrado, isso é muito difícil, né? Eu digo parte do Cerrado que chove mais, porque algumas partes aí não teria como ter, porque não chove quase nada, né? Nesse período aí de entre safra, digamos assim.
mas aqui no Mato Grosso do Sul, que está mais próximo, a gente ainda chove bem assim, para poder formar uma braquiária ali que seja uma braquiária razoável, né? Brocroa hoje, o gênero, o pessoal provavelmente chama braquiária, né? Então daria ainda para formar uma quantidade de braquiária pós o milho safrinha, mas isso é bem complexo, né? Aos poucos a gente tem trabalhando isso, mas primeiro o produtor tem que estar consciente de fazer a integração, digamos assim, o consórcio, né? Primeiro fazer esse consórcio do milho, por exemplo, com braquiária, ou fazer uma rotação, botar uma outra cultura, para depois ter um próximo passo, né? Com o tempo, né? Com resultados, com trabalhos e tal, para ele poder pensar na inserção do animal, ficar algo mais integrado e ter um ganho maior, né? Então, assim, aos poucos, né? Isso é o que a gente tenta fazer, e outras instituições, a Embrapa vem fazendo bastante também nessa região aqui mais próxima a gente. Nesse manejo, então, digamos assim, mais rotineiro, né? Então, soja, milho segunda safra, fica esse período, essa janela após milho segunda safra, que, de novo, é o principal cenário de produção de grãos do Brasil, né? Esse soja e milho segunda safra, como eu comentei lá no início, né? E aí essas plantaninhas ficam se desenvolvendo, não tem um bom controle, às vezes se aplica herbicida como essa foto, não controla bem por questão de resistência dela a herbicidas, por questão ambiental, né? Clima é um pouco mais quente, um pouco mais seco, desculpa, um pouco mais seco e às vezes tem geada leve e tal, essas plantaninhas ficam aí. E aí faz a semeadura da soja num cenário bem desfavorável. E aí fica a plantaninha de novo, né? Então, esses são os primeiros pontos que a gente usa para tentar convencer positivamente o produtor a utilizar essa forrageira, a utilizar o consórcio, a utilizar uma rotação, a utilizar uma cultura que tenha mais palhada para não ter plantas como a buva, que a buva, se tiver palha, ela não sai, ela é fotoblástica positiva, né? Então, se você tiver uma boa quantidade de palha, uma boa cobertura no solo com palha, não sai buva, né? A gente até brinca, né? Palhada é como se fosse um buvicida, né? Então, palhada seria o melhor herbicida que a gente tem para controle de buva, não só buva, várias outras plantas daninhas, né? Eu vou falar bastante de buva usando como exemplo, porque hoje é uma das plantas daninhas mais complexas a nível de Brasil, né? Mais complexas, que causam mais danos, né? E tem mais resistência a herbicidas, né? Mas outras estão no mesmo cenário, na mesma lógica. A gente vai usar ela mais como um case, assim, para discutir essa questão das plantas daninhas, né? Então, o produtor muitas vezes fica apagando incêndios na lavoura dele, né? Em lavouras assim, por falta, às vezes, de ajustes nesse manejo desse sistema de produção dele. Ok? E aí, milho também, né? Seja milho primeira safra ou milho segunda safra, né? Se não tiver esse bom ajuste do sistema, tal, ou não tiver muita palhada, vai estar a plantaninha saindo no meio desse milho, se desenvolvendo ali, causando dano no milho e atrapalhando o sistema como um todo, né? Liberando semente e assim por diante, né? Certo? Pensando no sistema mais sul, né, áreas mais frias, né, a gente vai ter essa janela pós-soja, então aqui é a imagem de área de soja que foi colhida, né, então tem ali a restevo da soja ali, até os toquinhos da soja ali, e vindo o plano daninha depois de colher essa soja, né. E aí pensando onde se tem a integração com o animal, né, aqui em região do Paraná, Rio Grande do Sul e tal, depois que tira a soja, no finalzinho do ciclo da soja, já alguma soja mais tardia, às vezes já começa a vir um pouco de azevém ali espontâneo e tal, mas aí normalmente um tempo depois começa a vir esse azevém, e aí para ter depois o pastejo nessa área. Ou algumas áreas se faz semeadura de aveia, né? Para nós aqui também, a aveia é até mais comum, que a aveia não se desenvolve tão bem aqui quanto no Rio Grande do Sul, mas aí faz semeadura de aveia, só que muitas vezes o produtor faz isso sem fazer o controle das plantas daninhas. Então é um problema assim que a gente discute muito também, né? Porque às vezes pensa, vou fazer uma semeadura de aveia lanço, ou azevém, ou que seja ali pensando numa forrageira para animal, não vai me dar tanto lucro, isso aqui não é uma cultura em si que eu vou colher o grão dela, né? Não vou fazer manejo da planta daninha. Mas se as plantas daninhas estiverem na área, tiver uma infestação significativa, com elas já com porte maior, elas vão ficar no meio dessa cultura depois, elas vão ficar no meio desse azevém, eles vão ficar no meio dessa aveia. Então tem que controlar essas plantas daninhas para depois ter essa entrada boa dessa que vai vir na sequência, seja azevém, seja aveia. A gente sabe que o azevém tem um fluxo espontâneo em muitas regiões, então é um fluxo, são diferentes fluxos, né? Como eu falei, já alguns mais cedo, outros mais tardios, mas a gente vem acompanhando trabalhos de colegas, e assim, às vezes é necessário, você tem muita plantaninha na área, você faz a aplicação, nem que pegue um primeiro fluxo do azevém, mas você controla a plantaninha, porque se você não fizer isso, pensando, né, não quero controlar aquele primeiro fluxo, porque o azevém que vai me trazer dano depois, não vai fechar bem o sistema e tal, mas o dano que essa planta daninha vai trazer vai ser muito maior do que se você não tivesse esse primeiro fluxo desse azevém, né? Então, começar
no limpo ali esse novo ciclo, digamos assim, né? Isso é bem importante. Professor? Sim. Só uma pergunta. Esse termo fluxo que o senhor utilizou seria exatamente o que? O início que a planta invasora daninha inicia, depois vem outro banco de sementes e germina, é isso? Isso, até desculpa não explicar um pouco melhor, mas podem ir perguntando, fiquem à vontade. Foi um termo novo para mim. Isso, são os fluxos de emergências, né? Então, seja a planta daninha, né? A planta daninha tem muito isso, né? Ela é muito adaptada a ter isso, né? As plantas daninhas, elas têm vários fluxos durante o ano, né? Ela nunca sai muito próximo, muito junto, porque daí você aplica um produto, por exemplo, ou faz um manejo mecânico, que seja, né? Você controla tudo e beleza. Ela sai um pouquinho essa semana, aí dá uma chuva, a temperatura muda, daqui 2, 3 semanas sai um outro fluxo de emergência, aí daqui a um tempo sai outro fluxo de emergência, fica escalonado, né, esses fluxos de emergência. Então, que dificulta o controle da planta daninha. E no caso de PCNAS espontâneo também, não vai sair tudo de uma vez, ele sai um pouquinho, depois, lógico, tem um período que sai mais, ele emerge mais, mas tem alguns períodos que sai um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, é bem importante a gente estar atento com esses fluxos de emergência, né? E aí, nesse sentido, né, a importância de entrar com a cultura que vai ter ali, vai ter a pastagem, né, para o pastejo ali, numa área mais limpa possível, né? Então, porque quanto mais limpa tiver essa área, melhor vai sair, vai se desenvolver essa azevenha, essa aveia, e não só sair, se desenvolver para gerar mais matéria para o animal se alimentar e depois se reverter em ganho de peso para esse animal, mas também a área ficar limpa. Porque daí depois, quando sair essa azevenha, essa aveia lá na frente e vier a cultura da soja, vai estar muito mais fácil, a área vai estar mais limpa, não vai estar com aquelas plantas daninhas ali mais velhas, perenizadas, né? A gente observa algumas situações, depois eu vou mostrar mais foto disso e tal, falar mais disso. Não se faz o manejo de planta daninha, daí a série de plantas daninhas o animal não vai se alimentar, essas plantas daninhas vão ficar grandes lá, quando tirar o animal lá na frente, para entrar com a soja, vai estar muito difícil de controlar essas plantas daninhas, né? Então, essa lógica de não postergar esse controle das plantas daninhas. Se ela está ali atrapalhando, controlar para poder iniciar esse novo ciclo, né, no limpo, né, sem esse problema da planta daninha. Então, a gente até comenta, como se a gente ficasse postergando o tratamento da doença, como se a gente fosse no médico, o médico diagnosticasse a gente, lá que a gente tem alguma doença, desse um medicamento para a gente fala, não, vou esperar piorar a doença para depois tomar o remédio, né. Então, se tem um problema na área, tentar manejar. E assim, depois num sistema bem estabelecido, né, um sistema integrado bem estabelecido, é óbvio, vai diminuir o número de plantas daninhas, vai diminuir a incidência delas, a severidade dela e, consequentemente, a gente vai utilizar menos herbicida, né? Então, é questão de deixar o ambiente mais equilibrado possível. Às vezes leva mais tempo, às vezes leva menos tempo. Ok? Certo, obrigada. Nada. Aí a importância desse bom manejo também após o período de pastejo, né? Então, tirou lá, né, tá tendo o período lá de pastejo pós-soja, então veio a azevenha, semeou aveia ou outra forrageira que seja, teve esse período de pastejo, aí depois vai ter entrada da soja de novo. Se tiver planta daninha, nem que se tenha que tirar um pouquinho mais cedo esses animais, fazer a dessecação dessas plantas daninhas bem feita para entrar com a cultura da soja num cenário mais limpo. Porque senão, de novo, vai ficar esse problema de uma cultura para outra e a gente vai ficar com esse ambiente, digamos assim, desequilibrado, com planta daninha, crescendo, atrapalhando, interferindo na forrageira, interferindo na cultura comercial, nossa produtora de grãos, né? E procriando, dando semente, né? Produzindo semente, espalhando semente, né? Então, é importante, a gente vê em alguns cenários, né, aqui no Paraná mesmo, que basicamente, às vezes, o produtor toca o animal com o trator com a semeadora, né? Então, ele tem lá o período de pastejo, e aí ele vai semear, já tira os animais imediatamente, já faz a semeadura da cultura da soja, né? Para, digamos assim, não perder tempo de pastejo. A gente entende esse lado também, mas tem que pensar na questão também das plantas daninhas, tem que tentar conciliar os fatores, né? Porque senão ele vai semear, às vezes, outro problema, ele deixa pastejar demais, e aí pasteja demais, fica pouca palhada e tal, e aí sai muita planta daninha também, né? Depois a gente vai falar mais disso, né? Então, cenários complexos, né? Pensando aqui nesse cenário de importância de dessecar após a colheita da soja, por exemplo, quando você vai entrar lá com aveia ou vai ter o azevém, isso aqui é capim amargoso rebrotado. Depois de pensar áreas de colheita de soja ou quando você tem uma roçada, né? Esse capim amargoso ele rebrota. Então teria que fazer o controle dele para depois entrar com a forrageira. O que vem aumentando muito no Rio Grande do Sul
é o capim-rabo de burro, né? É a mesma lógica. Alguns lugares o capim-pé de galinha também, né? Então, são gramíneas, são entolceradas, né? Então, você faz a colheita da soja, a máquina vai cortar a soja bem baixo, e aí vai cortar essa touceira e ela vai rebrotar. Então, pensou, colheu a soja, uns 15, 20 dias depois que colheu a soja, né? Essa touceira vai rebrotar bem, porque ela tá ali, foi cortada, né? E vai ter uma grande rebrota. Algumas delas têm rizoma, né? Tecido de reserva, outras só tem a reserva no como aéreo mesmo, né? E aí rebrota e rebrota bastante, né? Aí seria o momento ideal de se fazer o controle, a aplicação, né? Pensando nesse sistema que tem essa plandaninha, fazer a aplicação para controlar essa plandaninha, pelo menos controlar parte dela, para depois ter a entrada dessa forrageira, né? Porque senão você vai ficar com a plandaninha e com a forrageira junto, misturado ali. E pensando no áreas mais ao sul aqui do Paraná e Rio Grande do Sul, que a gente viu aumentar bastante esse capim-rabo de burro, ele cresce ali pós-soja, forma umas touceiras, o animal não gosta tanto dele como gosta de outras, né? E aí ele fica aquela touceira ali durante o período de inverno, cresce, fica perenizada, ela fica com a folha bem perenizada, fica com uma folha bem serosa, você vê até mais assim, a folha fica até mais brilhosa, assim, bem serosa. E aí depois, quando tira o animal lá em outubro e tal, vai entrar com a soja, não tem herbicida que vai controlar essa touceira perenizada. Então a gente vê em áreas o pessoal fazendo 2, 3 aplicações, depois fazendo aplicação em doses altíssimas. Então aí tem aquele uso indiscriminado do herbicida em si, por uma falha lá atrás. Então por isso que a gente comenta. Porque às vezes alguém está ouvindo para estar pensando, nossa, está falando para utilizar o herbicida, ele tirou a sorte em ficar aplicando para depois, né, botar ali a pastagem estabelecer. Sim, mas se você fizer uma aplicação bem feita agora, porque se você está fazendo uma aplicação, você já tem um problema, já tem a plandaninha. Então, você faz, é necessário. Você fazer agora vai ser muito, né, menos danoso do que você deixar essa plandaninha se desenvolvendo junto com a pastagem. O animal não vai se alimentar dela, por exemplo. E aí, lá na semeadura da soja, você vai ter que usar mais aplicações de herbicida do que agora. E essa plandaninha tem a chance de não ser controlada ainda, ficar dentro da soja. E aí, de novo, aquela bola de neve, de uma safra para outra, de uma cultura para outra, né? Então, é importante a gente fazer, sim, o uso do herbicida, mas de forma consciente, né? Nos momentos mais adequados. Oi. Professor, aqui, o Marcelo está falando, aqui no sul a gente tem bastante problema de buva resistente ao dessecante. Então, a gente não tem conseguido fazer o controle com a dessecação. E outra prática que é comum aqui para nós é semear o azevém, por exemplo, na caída da folha da soja, né? Então, quando tu colhe a soja, já tem azevém estabelecido. Né? Aliado a isso, como o dessecante a gente não tem tido um controle bom, uma das alternativas muito usada é o 2,4-D, que também está restrita à comercialização agora. Mas, enfim, então colocaria no 2,4-D após a colheita da soja, com um azevém teoricamente estabelecido, né? Isso. Então, aí eu tenho algumas questões que eu gostaria de escutar, que seria assim, ó, primeiro, quando aplicar esse 2,4-D, porque ele vai ter alguma, embora seja seletivo, ele tem algum efeito sobre o azevém, né? E também qual o último momento de aplicar, pensando no residual que pode afetar a cultura de verão, ou seja, a soja que vai entrar de novo, né? Até quando a gente poderia aplicar com segurança para que ele não impeça o estabelecimento da soja lá no início. Eu sei que tem outras ferramentas ali no 2,4-D, mas eu acredito que esse seja o mais barato por enquanto aqui no início. Claro que a gente pode usar alguns produtos seletivos ali na entrada da soja, por exemplo, né? O secante, enfim. Mas se o senhor quiser comentar alguma coisa sobre isso. Sim, não, vamos comentar já um pouco agora. Isso tinha até algumas coisas mais para frente, depois a gente vai pulando, que a gente já vai comentando agora. Né? Mas é bem interessante. Se quiser deixar para depois, tranquilo. Não, mas fica tranquilo, a gente comenta um pouco agora, depois com as imagens a gente até força, mas assim, as colocações suas são muito interessantes mesmo, muito importantes, porque isso é algo que sempre vem à mente, né? Então, primeiro, assim, a gente pensa nesse cenário que você falou, de fazer a semeadura do azevém lá no final do ciclo da soja, porque a soja vai perder a folha, vai cair, né? Já vai ajudar a emergência. Então, isso é uma prática bem interessante. Só que o produtor, assim, eu vejo assim, para ele fazer essa prática, ele teria que ter a sua soja limpa, livre de plandaninha. Então, se ele um produtor que já tem um sistema já bem assim consolidado, ele entrou com essa soja numa condição bem limpa. A gente vai falar depois de pré-emergente. A gente pode usar, tem uma série de pré-emergentes que a gente pode usar
que não vai afetar nada depois o cereal de inverno, desculpa, o azevém que vai vir depois, né? Então ele faz uma boa dessecação, entra com a soja num cenário, né, semeia ela num cenário bem limpo, faz o uso de pré-emergente, faz um uso adequado, se necessário, de pós-emergente ali na soja, para ter a sua soja limpa no final do ciclo. Então, isso seria o cenário ideal que a gente busca, né? Então, ele ter essa soja limpa, ele pode fazer a sua sobressemeadura de azevém nessa soja no final do ciclo, que vai estar ótimo, né? Ele vai colher ela, vai estar sem plandaninha, e depois esse azevém vai vir sem plandaninha. Então, isso daí seria um cenário ideal. Mas muitas vezes o que? Não tem esse cenário ainda. Então, ele tem que fazer o controle. Aí, o que a gente pensa nesse sentido, ele postergar um pouco essa semeadura do azevém se ele tem uma área com muita plandaninha, porque senão não vai dar certo uma coisa nem outra, né? Vira o que a gente fala, vira o pato, né? Não nada, nem anda, nem voa direito, né? Não vai fazer nenhuma das coisas com aquela excelência, né? Então, pensa em controlar bem essas plandaninhas para depois ter esse azevém vindo bem. E aí, no cenário que você falou de buva, hoje buva, nesse sistema, é um dos maiores problemas, né? Então, a buva, sim, o uso é de auxínico, né, para controlar ela no sistema ali, pensando que já tem o azevém, ou que tenha até a aveia, né, aqui para nós aveia, aqui também braquiária, em algumas situações, bem, é restrito ainda, mas a gente vem trabalhando com isso, de fazer braquiária pós-soja, né, a braquiária aurochlorosiensis, né, e aí o que sobra para usar nisso daí são os auxínicos, né, com bom controle, por exemplo, para a buva. O mais utilizado, sim, é o 2,4-D, a gente sabe das questões de restrição, né, os municípios que têm lei municipal, que estão próximos a áreas de produção de uva e assim por diante. No Paraná tem muito isso, né? Até aqui, eu sou natural de uma cidade que tem a lei municipal de restrição de 2,4-D há décadas já, né? Uma cidade chamada Marialva, que tem muita produção de uva de mesa. Então, isso já é algo antigo e que voltou essa polêmica agora, que tem lógico, seu mérito, né? Mas tem que ser bem discutido. Enfim, mas você pode utilizar esse 2,4-D desde que tenha, né? Não esteja restrito nessa localidade, nessa cidade, nesse município. Mas também hoje já temos buva resistente a 2,4-D, né, que a gente vai falar daqui a pouco o problema de resistência, né? Então aí tem que pensar em outros auxínicos, né? Então tem outras moléculas, como triclopir, dicamba, tem outros produtos que a gente usa até em pastagem, né? Fluroxipir. Então tem outras moléculas, outros auxínicos que podem ser utilizados para controlar não só a buva, mas também outras plantas daninhas folha larga que tem na área. Às vezes tem uma nabiça, tem uma falso-serralha, tem alguma coisa assim, uma losna, alguma coisa, ele pode controlar elas para deixar a forrageira se desenvolver bem sem essas plantas daninhas. Mas esse controle, como você perguntou, é muito importante fazer no início, porque se você não fizer no início, depois eu vou mostrar algumas fotos mais para frente, vai chegar lá no final, vai estar quase um consórcio ruim, né? Um consórcio de azevém com buva, com outras plantas daninhas, e aí, de novo, nada vai ficar bom, né? Não vai ter muita forrageira para se alimentar, porque vai ter muita planta daninha, para o animal se alimentar, né? Vai ter muita planta daninha, e essa planta daninha não vai ser controlada e vai atrapalhar a soja, vira aquele ciclo negativo, né? E com relação ao uso de 2,4-D, pensando na soja, ele pode ser utilizado até 10 dias antes da soja, né? Se for um solo bem argiloso, até uma semana antes da semeadura da soja. Agora, outros auxínicos, como o triclopir, que eu comentei agora há pouco, teria que utilizar ele 20 dias antes da soja. Dicamba, né? Teria que utilizar 30 dias antes da soja. Então, dependendo do auxínico, você vai ter que utilizar um tempo maior antes da semeadura da cultura da soja, né? Porque ele pode dar algum efeito negativo na emergência da soja. Então, isso de acordo com o produto que a gente vai estar utilizando. Mas pensar em utilizar, depois que colheu a soja e está vindo esse fluxo de planta daninha, é tranquilo, porque tem um período bem longo ainda até a semeadura da soja, né? Então, fica tranquilo nesse cenário. E depois, na sequência, eu vou estar comentando mais algumas coisas nesse sentido da sua pergunta, mas, assim, tendo mais dúvida, de novo, fique à vontade, né? Pode ir sempre perguntando, que a gente vai esclarecendo, sim. E vamos aprendendo junto, que se alguém tiver também alguma coisa a contribuir, né, na resposta, a agregar, fiquem à vontade, pessoal. Perfeito. Aí, seguindo aqui do capim amargoso, eu sei que não tem muito no Rio Grande do Sul ainda, né, tem os colegas do Rio Grande do Sul, mas ele está começando. Então, é um alerta que a gente faz, né, para os colegas do Rio Grande do Sul. Essa planta daninha, ela começou muito aqui no Mato Grosso do Sul, e aqui na nossa região do Paraná, ela veio do Paraguai, pensando em resistência, né, em si, sendo de origem dela é aqui mesmo, essas áreas tropicais, né, mas aí ela, resistente a glifosato, surgiu no Paraguai, aqui próximo à nossa região, isso lá mais de 10 anos, próximo a 15 anos atrás, e aí, basicamente, todo o capim amargoso que a gente tem no Brasil hoje é resistente a glifosato, né, porque ele foi se espalhando, principalmente não só por vento,
mas por colhedora também. E colhedora que vai de uma região para outra vai levando semente dele, como leva de outras plantas daninhas também, né? Mas aí ele tá aumentando e ele vem se adaptando, né? Nesses últimos 4 anos, principalmente, eu tenho ido bastante para o Rio Grande do Sul, para principalmente falar de manejo de plantas daninhas no cenário aí soja, cereal de inverno, e todo ano que eu vou, toda vez que eu vou, eu vejo mais capim amargoso. As primeiras vezes que eu fui, eu nem notei capim amargoso. Agora, aí com o tempo, fui observando, você via algumas áreas com capim amargoso, assim, beira de estrada, beira de trevo, beira de rodovia, né? E hoje a gente já observa áreas, por exemplo, região de Passo Fundo ali, e outras regiões descendo mais lá para outras regiões mais a sul, região de Tupã também, recente eu fui, tem áreas tomadas com capim amargoso, como tem áreas tomadas com capim rabo de burro também. Até depois eu vou mostrar a foto tal do capim rabo de burro aqui, talvez alguns não conheçam, né? Então são plantas que elas vêm se adaptando e vêm crescendo. Então a gente tem que ficar atento com elas, e assim que elas começarem nas áreas, eu sei que às vezes é difícil a gente falar de arranquio manual, capina, né? Mas se tem pouquinha começando na área, é uma planta que compensa o investimento, sim, seja pagar alguém lá ou ir lá e capinar, porque ela aumenta muito e muito rápido. Ela produz até 75 mil sementes, uma planta dela, né, uma touceira dela, num ciclo de um ano. E ela é perene. Então, assim, ela não vai dar o ciclo da semente e morrer. Isso vale para o capim rabo de burro, capim amargoso, capim pé de galinha. Então, o capim clores, que é um outro que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele dá semente e fica ali. Pega a geada, parece que vai morrer, mas ele só queima a parte superficial ali, queima as folhas, depois rebrota, porque ela tem touceira, tem reserva, né? Então, se está começando essa planta na área, tem que tirar ela de lá o quanto antes, né? E se já está uma área infestada, tem que se fazer aplicação. Não tem como você falar, não vou aplicar nada. Depois ela vai ficar causando dano de uma cultura para outra, e daí você vai falar assim, não vou aplicar nada agora, porque não quero. Vou fazer o sistema aqui e tal. E aí você vai ter que lá na frente aplicar mais do que você teria que aplicar agora. Você vai gastar mais, não só dinheiro, mas mais produto no ambiente também. Essa problemática. E aqui da buva, que o colega tinha comentado, né? Então a buva é no meio do azevém, né? Isso a gente observa aí em várias áreas, né? Então o ideal é pegar essa buva antes, né? Aqui a gente vê o azevém já tá grandinho, né? A buva também tá grandinha, né? Se a gente pegar mais no início, com o azevém bem jovem, essa buva bem jovem, a gente consegue controlar ela com auxínico isolado, ou às vezes alguma mistura de auxínico com algum outro produto inibidor da ALS, ou algum inibidor aprotóxico que a gente vem testando também, como o safenacil, né? Consegue pegar ela pequena, com uma eficiência muito alta, sem trazer dano significativo para o azevém. Às vezes tem sim, eu admito, alguns tratamentos que a gente faz que dá uma que a gente chama de fitointoxicação, né? Dá uma queimadinha na folha do azevém, mas ele se recupera depois e fecha, e você tem o controle da planta daninha. Você fala, não vou aplicar nada porque não quero ver nenhuma folhinha do azevém ali com sintoma, nem que seja sintoma ali 1%, 5% de essa fitointoxicação, né? Mas aí o dano que a planta daninha vai causar dentro do azevém vai ser muito maior que isso depois. Ela vai... O 2,4-D, por exemplo, tem essa efeito sobre o azevém? O 2,4-D é só se usar doses muito altas e utilizar ele no azevém. Assim, é complicado porque o azevém sai em fluxos, né? Então, quando você utiliza, quando não é azevém espontâneo, principalmente, quando você usa doses altas no azevém e o azevém está antes de perfilhar, você pode ter alguns danos dele, mas é dano leve. Então, é dano bem leve. É mais leve do que outros herbicidas, como eu falei, alguns inibidores da ALS e alguns inibidores da Protox, causam danos mais significativos, né? Então, os auxínicos, de forma geral, são mais seletivos, né? Não só para azevém, para aveia também, pensando nesse sistema aí que vai estar vindo pós-soja, né? E aí, por isso que eu falei, é bom pegar antes, porque daí você pega, o azevém vai estar jovem, mas a buva também vai estar jovem, né? Se você tiver outra planta daninha folha larga lá, ela vai estar jovem também, você consegue controlar ela bem. Porque num cenário desse, nem seria recomendado aplicar aqui, né? Porque para começar já tem azevém, o azevém está grande, e aí já tem efeito guarda-chuva, ou seja, a planta, você vai aplicar o produto, vai pegar o produto no azevém, não vai chegar muito na planta daninha que está embaixo do azevém, né? E aí outros efeitos, né, também. Se você pegar jovem é muito melhor, você consegue acertar melhor a planta daninha, acertar o alvo que você quer, né? Então o herbicida, sempre o alvo do herbicida é a planta daninha, né? Então você consegue acertar melhor essa planta daninha, controlá-la melhor sem trazer dano para esse azevém, para ele poder se desenvolver bem depois. Porque em cenários assim fica horrível depois. Pensa numa área assim, você vai tirar isso lá depois para fazer a soja, como que você vai controlar essa buva grande, em algumas áreas bem maior que isso, para entrar a soja? Você não consegue hoje, com os problemas de resistência, controlar a buva grande com uma aplicação só.
e entrar com a soja imediatamente na sequência, né? Tem que ter mais de uma aplicação. Então começa a complicar se você deixa para depois, né? Você posterga o tratamento dessa planta daninha, né? Isso aqui é uma área de aveia. Olha o cenário aqui para vocês sentirem um pouco, né? Isso é uma área de aveia com buva. Então, olha a quantidade de buva que a gente tem nessa área. É áreas que acontece o quê? Aqui no Paraná mesmo. O produtor tirou a soja, ele vai lá e semeia a aveia sem controlar a buva. Ele fala, vou fazer aveia só para dar uma cobrida no solo aí. Alguns pensam em ter pastejo, lógico, mas aqui é só para cobrir o solo, né? E aí ele não aplica nada de herbicida. Ele fala, não vou gastar herbicida agora. Vou fazer uma cultura de cobertura. E aí não fica nada bom. Não fica cultura de cobertura bom. E fica esse monte de buva. Pensem vocês agora, se vocês tivessem que colocar soja numa área dessa. Como que vocês iam controlar essa buva aí com 1,20 m, 1,5 m de altura, né? Ia ter que fazer 2, 3 aplicações de herbicida, gastar um monte de dinheiro, liberar, né, fazer um monte de produto liberando aí para o ambiente, né? Por um erro que você teve lá atrás, que você poderia controlar essa buva jovem, na maioria das vezes, com uma aplicação só. Entrar com a aveia numa situação limpa, essa aveia iria se desenvolver muito melhor. Tá vendo que ela está bem mal desenvolvida ali, né? Ela poderia se desenvolver muito melhor, fechar mais o solo, produzir mais palha. Se pensar em animal, vai ter mais ganho desse animal, né? Ganho de peso do animal. E aí você tirar o animal depois, ou, né, se não tiver animal, tirar essa aveia numa situação limpa para entrar com a soja limpo, né? Tranquilo. Agora sim, ó, ficou esse problema ali maximizado, né? Então é a tal da cagada isso aqui, né? É uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Não deveria estar assim, né? Então é isso que a gente bate bastante em cima, né? De novo, não é para ficar usando mais, é para usar no momento certo, né? Fazer ali a aplicação certa, do produto certo, na hora certa, porque senão depois você vai ter que usar mais produto, mais aplicação, causar mais dano para o sistema e assim por diante, né? Olha que horrível uma área dessa, né? A quantidade de buva que se tem no meio ali do azevém. É quase que um consórcio, né? Porque as duas ali estão numa densidade populacional muito parecida, né? Em alguns lugares tem mais buva do que aveia, né? Então isso é bem o que a gente não quer, né? Que aconteça, né? Então a gente tem que ter nessas horas, de fato, mostrar a importância do engenheiro agrônomo no sistema, mostrar a importância da recomendação bem feita para não ter um cenário desse, né? Não ter um cenário desequilibrado desse daqui que vai só causar prejuízo, né? Em todos os sentidos, né? Sem falar da reinfestação, né? Que vai sementar tudo aí, que vai ficar no solo, vai vir depois mais adiante. Isso, com certeza. Uma planta de buva, ela pode chegar a produzir 350 mil sementes. A gente fez estimativas já, e esse ano eu vi um trabalho, mês passado, de um colega professor, inclusive é um colega do Rio Grande do Sul, que agora está no Paraná, ele fez estimativa, contou 400 mil sementes em uma planta de buva, né? Então, assim, é muita semente. E ela é semente muito leve, além de ser levada por máquina, né? Pelas sementes bolsa branca, que é outro fator importante lembrar aí. O pessoal fica comprando semente pirata, levando de um lugar para o outro e levando semente plandaninha junto, né? É outro desserviço, né? A semente pirata, né? E aí fica levando a semente da plandaninha de uma área para outra. E isso é algo que acontece muito no Brasil, né? Muito, muito mesmo. Às vezes a gente tem uma plandaninha problemática numa região, depois no outro ano ela aparece 500 quilômetros de lá, né? Onde foi, né? Ou por máquina ou por semente pirata, né? Então, são práticas que a gente tem que estar atento nesse sistema, né? Para minimizar os problemas, né? Então, vai liberar muita semente que vai por máquina, vai por semente pirata, a semente de buva que vai pelo vento, né? Semente muito leve. É comum a gente ouvir, às vezes, o pessoal chamando a buva de voadeira, né? Ah, voadeira, porque a semente dela voa muito, né? Vai muito longe, né? Tem um trabalho americano que fala que pode chegar a 50 quilômetros quando pega corrente de vento, né? Então, assim, muito problema, né? Aqui, áreas, o que a gente vê em algumas situações também, né? O produtor tira lá a soja ou outra cultura, enfim, mas num sistema que era para ser um sistema mais conservacionista, mais sustentável, e aí ele tem plandaninha, ele faz o quê? Ele faz uma gradagem. Aí ele faz uma gradagem e semeia depois a forrageira para se desenvolver, né? Para ter lá o pastejo, né? Só que aí a gente até brinca às vezes, né? Parece que alguns produtores, né? De novo, não é uma crítica, a gente também é produtor, né? Mas parece que alguns produtores esqueceram até como é que faz gradagem, né? Não que deva fazer isso, hipótese nenhuma deva fazer. Mas quando faz, ainda faz errado, né? Faz uma gradagem mal feita, que isso daqui não controlou a plantaninha de forma nenhuma, né? Só deixou ali na área
e acabou com o sistema, né? Tirou palha, matéria orgânica, que é a poupança que está ali no sistema, ali, essa matéria orgânica, essa palha que está ali nesse solo, né? Desagregou tudo isso aí, favoreceu a erosão e a planta daninha continua aí, né? Então, assim, é o que não era para acontecer de novo, né? O que a gente tem que lutar e trabalhar e fazer pesquisa para não acontecer esse tipo de coisa, né? Outra área aqui, mesmo cenário, né? Após milho, dá para ver até a palhada de milho ali, faz a gradagem, essa gradagem, além de fazer isso que não era para fazer, ainda faz mal feito, né? E aí fica ali, essa planta daninha continua na área. Sem falar que em áreas que é feito isso, de novo, a gente não recomenda isso de hipótese nenhuma, né? Fazer gradagens assim, principalmente pegar áreas que não tem terraço, né? Curvas em nível, vai ter erosão, a gente não recomenda. E aí, quando se faz isso, muitas vezes não se controla a planta daninha que está ali emergida, e aí você joga tudo para cima ali o banco de sementes. Então, de novo, a gente acabou de falar agora da quantidade absurda que se produz de sementes, de amargoso, de buva, né, de capim-rabo de burro e tal. Quando você faz uma gradagem dessa, aquela semente que estava lá a 5 centímetros, 10 centímetros de profundidade, que ela não iria germinar, ela está ali enterrada, ela está dormente. Você faz uma gradagem assim, você expõe essa semente e daí vai emergir tudo, essa plantaninha depois. Vai emergir plantaninha, algumas delas ficam mais de 20 anos no solo, a semente fica lá dormente e viável. Aí se faz a gradagem, expõe ela à temperatura, umidade, luz, né? Algumas precisam de luz, ela vai emergir. E aí você vai ter um matagal aí depois, né? Vai ter uma área de mato, né? De planta daninha. Então... Eu tenho uma pergunta sobre essa parte. Se você está começando numa área de pastagem e não de agricultura, e você vai implementar o sistema, normalmente vai ter todo o carreio do gado, tudo, então você, teoricamente, precisa arrumar. Teria alguma recomendação ou daí não tem muito, tem que fazer? Isso que eu falei. Quando a gente pensa já num sistema estabelecido, né, um sistema integrado estabelecido, a gente, obviamente, não recomenda de forma nenhuma fazer, mas quando você vai iniciar o sistema, como você falou, né, que você pegou uma área que já está desequilibrada, né, que está ali degradada, você vai iniciar o sistema e tem que começar a fazer bem feito, né? Aí não tem escapatória. Nessas situações, você vai fazer o revolvimento, né, do solo, mas fazer ele bem feito, né, que daí as plantas daninhas que já estão na área e algumas outras plantas lá, você vai conseguir controlar elas e já faz a semeadura da pastagem, da forrageira, né? Então já faz esse revolvimento do solo bem feito, né? Para controlar todas as plantas daninhas que estavam ali antes, né? Faz mais de uma operação se necessário, uma gradagem mais pesada, depois uma mais leve, e aí já faz a semeadura da forrageira logo na sequência, né? Em alguns cenários a gente observa aqui, por exemplo, na nossa região, o pessoal às vezes, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Faz uma gradagem pesada, depois uma gradagem leve, daí eles esperam, assim, umas 2, 3 semanas, né? Que daí chove e tal. Aí vem aquele monte de planta daninha. Daí eles fazem uma aplicação de herbicida e, na sequência, semeia a forrageira, né? Semeia a pastagem. Daí você controla aquele monte de planta daninha que veio logo depois e aí semeia a pastagem. E aí, depois que a pastagem emergiu, né? No início ali, tendo fluxo de planta daninha, provavelmente vai ter, também fazer a utilização de herbicidas seletivos aí a essa forrageira, né? Como a gente falou do azevém antes, e outras forrageiras como as braquiárias e as urocoas, os auxínicos são ferramentas, né, importantes para controlar folhas largas no meio dessas gramíneas que vão estar saindo. Então, essa seria o cenário que a gente vê, né? A gente trabalha nessa lógica quando tem que fazer renovação de pastagem ou instalação de um sistema numa área degradada, né? Então, para iniciar o sistema bem feito, né? E aí, lógico, quando você pega um sistema degradado, você vai fazer a gradagem ali e tal. Às vezes já é necessário fazer uma correção de solo bem feita, né? Alô? Eu não estou escutando, tá todo mundo... Alfredo, houve algum problema de áudio aí que saiu? Professor, perguntar para ele pelo WhatsApp. Ok, faça favor.
Se ele demorar um pouco para poder retornar na internet, aí vocês aproveitem para fazer um intervalinho, né? Aproveita para ir no banheiro, fazer um lanchinho. O Alfredo falou que parece que caiu a internet, sim. Ele falou que ia sair e entrar novamente. Ok, então vamos fazer aí uns 5 minutinhos aí de intervalo aí para retomar, ok? Estão me ouvindo de volta, pessoal? Sei. Então voltou. Caiu um pouco aqui, mas faz parte. Então, retornamos, eu tinha dito para eles fazer um intervalinho, se demorasse. Tá. Então, vamos retomar aí. Não, beleza, então. Vamos voltando, e se cair de novo, a gente já faz intervalo já, né? Então, vamos voltar aqui, compartilhar a tela de novo. Alfredo, eu posso complementar uma coisa? Sim, até bom, pode ir falando aí, Michael. Enquanto isso, eu vou buscando a tela Acho aqui. que foi a Bianca que tinha perguntado, né? Mas, assim, em hipótese alguma, revolver o solo, mas já que vai ter que revolver, em alguns casos, ou até aqui na nossa região mesmo, que está quase cultural fazer o revolvimento do solo para tentar amenizar plantas daninhas, ainda igual o ano passado teve problema de seca, então foi aplicado várias vezes, feito manejo e nada controlou, foi entrado com grade, né? Então, nessa proposta aí, a gente não recomenda, mas o agricultor vai fazer igual. Então, depois que passa a grade, o solo vai estar exposto, seria interessante entrar com um pré-emergente, por exemplo, porque a gente vai ter menos problema com ele aderido na palhada. Então, você vai revolver, por exemplo, a buva, ela precisa de sol para emergir, né? Então, você já está colocando um cenário um pouco mais ideal para ela emergir, então você coloca um pré-emergente ali e já vai conseguir combater uma quantidade aí dessas sementes. É isso daí mesmo, Marco. Ótima complementação. Vocês estão vendo minha tela agora de novo já? Sim. Tá. Mas é bem colocado, Marco. Então, assim, complementando mesmo a resposta, quando você pensa em revolver o solo, e depois desse revolvimento vai entrar, por exemplo, a soja ou vai entrar o milho, é bem importante, sim, utilizar o pré-emergente de novo. Não é que a gente estava falando que tem que usar para usar demais, é para usar de forma consciente, porque você usando esse pré-emergente nesse cenário como o Maicon colocou, você vai estar deixando de usar mais aplicações de pós-emergente lá na frente, ou seja, você vai, a curto prazo você vai ter que fazer essa aplicação, mas a médio prazo você vai ganhar, você vai ter o sistema mais limpo. Mas isso, assim como o Maicon falou, né, pensando que você fez o revolvimento e vai entrar com a soja ou com o milho. Agora, quando você faz o revolvimento do solo para entrar com a pastagem, com a forrageira, daí esse uso de pré-emergente é mais complexo, né? Então, por vários deles não serem seletivos à pastagem. Seletivo que eu digo assim, pessoal, você aplicar o pré-emergente hoje e semear amanhã a forrageira, seja ali uma braquiária, né, uma orocroa, ou seja um azevém, seja uma aveia, vários pré-emergentes, né, não são seletivos, mas vários deles são seletivos à soja. Então, você pode semear a soja hoje e aplicar o pré-emergente. Muitos deles são assim, né? A cultura que mais tem pré-emergente registrado no Brasil é a soja, né? Então, você pode fazer a semeadura da soja e aplicar esse pré-emergente no mesmo dia, no dia seguinte, né? Então, para a soja, tranquilo. Agora, para as forrageiras, você não pode fazer isso para a maioria delas, né? Então, a importância, nesse sentido, pensar no pré-emergente na cultura da soja, do milho, é excelente, quando se revolve o solo, principalmente, né? Você controla esse banco de sementes. Agora, quando a gente tem a forrageira, não. Aí depois, como eu falei, eu vou falar mais de pré-emergente nessa parte final, mas só para fechar esse detalhe agora, alguém pode estar pensando, nossa, mas então pré-emergente, você falou que não pode aplicar e semear a forrageira. Então, se eu aplicar na soja, não vai atrapalhar a forrageira? Não, ele não vai. Porque se você aplicar ele e semear a soja, até você colher a soja, ele não vai ter mais efeito residual no solo, ele vai ter sido degradado, metabolizado já. A gente vai falar de novo mais disso lá na frente, né? Mas só para destacar, quando a gente utiliza na soja, né, no momento da semeadura da soja, até a gente colher essa soja, não vai ter mais resíduo desse pré-emergente para causar qualquer tipo de dano nesse azevém, nessa aveia que vai vir pós-soja, por exemplo. Certo? Até não sei a hora que cortou aqui, nosso colega tinha perguntado, mas dessa questão de revolvimento do solo, né?
mas é bem importante quando for necessário uma área nova, né, uma área que está degradada, fazer bem feito, né? Então, vai fazer lá, fazer, se necessário for, uma calagem, uma gessagem nessa área que muitas vezes já está uma área degradada, né, para corrigir essa área, e aí semear depois, né, a forrageira lá, que seja braquiária ou o que for depois, né, pensando no cerrado vai ser as braquiárias, né, e aí você tendo um solo bem corrigido, essa braquiária vai se desenvolver mais e mais rápido, né, e aí ela vai conseguir o que a gente chama de o manejo cultural, né, ou seja, a própria cultura de interesse seu, no caso aí a braquiária, por exemplo, ela vai inibir a planta daninha, né. Isso é um ponto interessante, né, só abrir um parênteses aqui. A gente fala de métodos de manejo, né, quando a gente dá aula de planta daninha, que a gente se estende mais, aprofunda mais, né, são vários métodos de manejo. O manejo químico é um dos métodos só, né. Então, a gente tem manejo químico, manejo físico, manejo mecânico, que é a gradagem, que a gente acabou de falar, manejo biológico, que nos últimos anos vem sendo muito estudado, né, pensando em manejo biológico de plantas daninhas, ou seja, você utilizar alguns micro-organismos, substâncias naturais, digamos assim, para controlar a planta daninha, né. Então, o manejo biológico vem ganhando muita importância nos últimos anos, não só para manejo de plantas daninhas, mas também de pragas e doenças, e o manejo químico, né? Então, o manejo químico é um deles só. Então, o manejo cultural, ele tem mais importância no sistema de produção nosso do que o manejo químico, para vocês terem uma ideia. Isso eu pergunto muito em prova, na disciplina de plantas daninhas aqui, para falar, né, ou citar, ou às vezes assinalar o método de manejo mais significativo, que mais atua durante o ciclo de produção nosso, que é basicamente soja, milho e tal. Muitos alunos vão lá e põem o manejo químico, né? Que é o mais importante, mais significativo. Não, é o cultural, né? O manejo químico, ele só possibilita que a cultura feche no limpo. Então, o manejo químico, ele vai possibilitar que você controle aquelas plantas daninhas que estão na área para a cultura poder fechar. Tipo assim, a soja, o milho, ela crescer e fechar entre linhas. Depois que ela fechou, é o cultural, ou seja, a própria cultura vai manter o sistema limpo. Pensando na pastagem, que a gente vinha falando agora há pouco, você fazer o revolvimento do solo, semear a pastagem, se vier a planta daninha, você faz a aplicação do herbicida, enquanto essa pastagem, por exemplo, a braquiária, que é o urucô aí, enquanto ela está pequena ainda. Agora, depois que ela cresceu, se estabeleceu bem na área, fechou o solo ali, a própria braquiária vai fazer o manejo dessas plantas daninhas, né? Então vai ser um manejo cultural, ou seja, a braquiária, no caso, a sua cultura de interesse ali, ela vai manejar a planta daninha, né? Então isso é meio conceitual, mas isso é algo bem interessante, que a gente sempre comenta nesse sentido, porque às vezes a gente tem aquela percepção errônea, né? Nossa, é tudo químico. Não. O químico possibilita que a cultura se estabeleça bem numa situação limpa, e aí ela mesma vai se manter limpa, né? Em algumas situações específicas, a gente consegue ter a cultura fechando limpo sem usar o manejo químico, né? Depois tem uma imagem disso no NITA, isso é muito legal ver os trabalhos nesse sentido, né? Você consegue fazer lá uma cultura de inverno, depois fazer uma rolagem dela com rolo faco e tal, ou nem isso, até em alguns casos mais recentes, semear a cultura de interesse em cima dessa cultura forrageira, sem necessidade de herbicida, às vezes. Então, assim, o herbicida, quando é necessário, ele só vai ser utilizado pelo menos deveria, né, ser utilizado para a cultura se estabelecer no limpo, porque depois a própria cultura vai se manter limpa, né? Então, essa é a ideia. É isso que a gente trabalha e tem que trabalhar. Quando se utilizar da forma adequada, depois a cultura conseguir se manter. Mas o que a gente vem vendo, a gente mostrei aqui anteriormente, a gente está falando, muitas vezes a gente não faz o uso do herbicida de forma adequada, na hora certa, e aí o problema só aumenta, você tem que usar mais herbicida e mais vezes e ainda não fica bom, né? Então, essa é a questão, né? Mas você falou aí de um projeto, então, que não usa herbicida, mas você consegue daí por ano, se você consegue ficar num ciclo, ou acaba que em algum momento do ciclo você tem que usar um herbicida? Você já tem projetos ou já se conseguiu sim. escala comercial? No NITA, na Fazenda Cangueirinha ali em Curitiba, né? O pessoal tem esse projeto em si, né? A gente acompanha algumas avaliações, o professor Aníbal faz um trabalho fantástico, né? Excelente nesse sentido, o professor Adelino, né? Que vinha fazendo isso há muito tempo também, o professor Arthur acompanha aí, porque não se pode usar herbicida nessas áreas ali do NITA, né? Em si, né? Então tem que se pensar em práticas conservacionistas, digamos assim, porque não tem como, você não pode usar herbicida, né? Então você está impedido de usar herbicida. E aí tem trabalhos, mais na frente acho que vai ter até umas fotos dessa área, não lembro se nessa apresentação ou numa outra, mas que se fez a cultura forrageira, por exemplo, no inverno,
depois fez a semeadura em cima dela quando ela estava chegando mais no final do ciclo, fez a semeadura do milho, por exemplo, né? Com uma boa fertilização, né? Bastante ali N, e aí o milho, na hora da semeadura mesmo do milho, né? Já faz uma tombagem dessas plantas forrageiras, e aí esse milho se desenvolvendo rápido, ele consegue crescer rápido, com boa dose de N, como eu falei, crescer e fechar rápido a cultura e não sair planta daninha, porque vai ter uma cobertura de palha bem espessa. Nessa lógica do Nito que eu falei, que é um sistema bem conservacionista, então tem uma camada de palha muito grossa. E aí a palha, como eu falei agora antes, né, a palha serve como herbicida praticamente para muitas plantas daninhas, né? Então ela forma essa barreira física no solo, que também é um método de manejo, né? O manejo físico, ela forma uma barreira física que impede as plantas daninhas de saírem, né? Então isso é interessante. Em algumas áreas aqui próximo a gente aqui, né, que a gente acompanha, o pessoal às vezes faz o rolo faca, por exemplo, né? Tem lá aveia ou tem o mix, né? Agora está muito em alta fazer o tal do mix. Depois eu vou passar rapidamente isso também, que é lá a mistura de semear lá aveia com nabo, por exemplo, né? E aí quando essa aveia, esse nabo está no final do ciclo, você passa um equipamento, né, um equipamento com trator, um equipamento mecanizado, que ele quebra essa cultura de cobertura e aí faz a semeadura depois na sequência da cultura, né, seja soja ou milho. E aí, como essa cultura de cobertura estava no final do ciclo já, e estava com bastante massa, aí você está no final do ciclo, você tomba ela não vai brotar mais, porque ela está no final do ciclo, e ela está com bastante massa, daí não tem planta daninha. Aí você consegue fazer, em algumas situações, a semeadura da cultura de interesse sem a planta daninha e sem necessidade do herbicida nesse cenário, entendeu? Então, assim, é algo difícil, é trabalhoso, mas é possível em algumas situações. Assim, não é algo que a gente vai falar que dá para fazer no Brasil inteiro isso daí. Só que, assim, em algumas situações a gente consegue fazer e a gente está estudando para tentar fazer isso mais de forma melhor, né? Mais otimizada, né? Então, são possibilidades que a gente vem trabalhando, vem pesquisando, com bastante desafios, né? Mas vem fazendo. Aqui, ó, até completando essa lógica que a gente vem conversando e tal, é um daqueles... É muito legal essa divulgação, né, do CIPA, né? Pelas redes sociais tem, né? Aqueles Você Sabia e tal, né? Aqui é uma área de pastejo intensivo à esquerda, ó. Então, tinha o pastejo, mas intensivo, ou seja, não formava muita palha. E aí fez a soja na sequência. Aí tem até o que o nosso colega perguntou lá, ó. Tem muita buva no meio dessa soja. Isso aqui foi a pesquisa de doutorado, né? De um colega feito lá no Rio Grande do Sul. Então, com essa área de pastejo intensivo, você não tem um ambiente tão equilibrado. Então, ó, fica lá o que os matogrossenses chamam do boi de batom, né? Aquela pastagem muito baixa, o boi fica lá esfregando o beiço no solo, praticamente, né, para comer. Né? Fica essa pastagem degradada, intensiva, e aí a planta daninha sai. E aí você vai semear a soja com planta daninha junto depois. Agora, se você tem um pastejo moderado, você possibilita a formação de palhada, e aí essa palhada impede o desenvolvimento, pelo menos impede parte do desenvolvimento dessas plantas daninhas. E aí você consegue ter uma soja mais limpa depois, como a imagem da direita ali, né? Então, essa, de novo, é os desafios que a gente tem nesses sistemas integrados, né? Então, é isso que nos move alguns trabalhos. Ô, Alfredo? Sim. Eu gostaria que só de esclarecer aqui, tu falasse do trabalho de um colega lá do Rio Grande do Sul, na verdade, o Maurício Schuster, ele é paranaense, fez doutorado aqui, mas utilizando a base de dados e essas fotos aí que ele desenvolveu o trabalho, foi lá em Tupã, né? Mas ele é paranaense, ele não é gaúcho, não. Uhum. Não, legal. Então, esse sistema tem mais no Rio Grande do Sul, né, do que aqui para nós no Paraná, mas é bem interessante essa questão de novo, o equilíbrio dentro do sistema, né? Então, mesmo que você vai estar utilizando a cultura, a pastagem e tal, né, o pastejo ali, mas utilizar isso de forma moderada, porque se você forçar demais, vai desequilibrar, né? E aí vai ter dano, vai ter problema. Então, aí vai ter as perdas, que a gente está falando desses danos, problemas dessas perdas, né, de produtividade e tal. Fica esse efeito bola de neve, que a gente falou um monte já, né? E as perdas de produtividade, aqui eu trago só rapidamente, né? Pensando aqui é capim amargoso, depois eu mostro para a buva também, mas é o quanto de perda pode trazer para nós essas plantas daninhas dentro da soja. Por exemplo, que a cultura, digamos, carro-chefe do Brasil, pensando em commodities, como a gente falou no início, né? E hoje o preço que está a soja, né? Então, a gente pensar que aí uma touceira de capim amargoso por metro quadrado, a gente tem perdas aí de 20%, 21% de produtividade. Ou seja, numa área que... Essa é média de mais de um experimento, né? Principalmente o Maicon acompanhou a gente nesses trabalhos.
Então, ali na área que não tinha nada de planta daninha, né? Nada de capim amargoso, nem nada, a gente colheu próximo a esses 4.300 quilos por hectare de soja. Onde a gente tinha uma touceira de capim amargoso por metro quadrado, a gente teve perda de 21%, né? Perdeu 15 sacas por hectare. É uma perda muito próxima ao que a gente vai ter quando tem a touceira de capim rabo de burro também, né? Então, é uma perda muito significativa. Ou seja, uma perda que paga um investimento maior nesse sistema, paga uma utilização mais adequada e consciente do herbicida, ou paga você investir mais no sistema pensando em produzir palhada, em produzir ali uma cultura ali de cobertura mais adequada para inibir essa planta daninha, né? Então, assim, de novo, a importância de investir no sistema, porque daí a gente consegue agregar ele e perde menos, né? Isso que é difícil. Eu falo como produtor, filho de produtor, né? É difícil a gente ter esse convencimento do bem, digamos assim, para mostrar ao produtor que ele investindo mais no sistema, ele ganha mais dinheiro, no final das contas, né? Então, ele consegue diminuir a perda de produtividade, né? Causada por planta daninha, que é aqui o foco da nossa conversa hoje, né? Então, isso é algo bem interessante. Por isso que a gente faz tanto trabalho assim, mostrando perda de produtividade com planta daninha. Então, assim, para tentar conscientizar o produtor rural, né? Que para ele investir mais no sistema de produção dele, investir mais nesse sistema para poder ter menos planta daninha, poder ter menos problema, menos perda de produtividade, né? Aqui, resultados para a buva, esse aqui foi a grande parte da dissertação do Juliano, né? Que está assistindo aí também. Então, é média de 6 experimentos, né? 3 experimentos em 2 safras, onde a gente tinha ali uma planta de buva por metro quadrado, a gente perdia em média 14% de produtividade, né? Com uma planta só por metro quadrado, né? Na soja. Então, isso vai dar próximo ali seus 9,5 sacos de soja. Pensar soja hoje aí batendo R$100, né? A gente vai perder R$1.000 no hectare, né? Só em perda com uma planta de buva por metro quadrado. Então, é uma perda muito alta. De novo, né? Eu posso estar sendo repetitivo, achar assim, mas é uma perda que paga, com certeza, um investimento maior nesse nosso sistema de produção. Paga a gente fazer um sistema mais equilibrado, mais sustentável, mais durável, e, né, a renda que a gente vai ter a mais disso daí. Sem falar, logicamente, pensar em integração, como alguns de vocês conhecem até melhor que eu, né? Aí vai ter o ganho com o animal, vai ter uma série de outros benefícios também a médio e longo prazo, a parte de que a gente não vai entrar em detalhes agora, né? Por fugir um pouco o foco da parte de transanias, mas a questão de solo, né? Biologia de solo, física de solo, então tem uma série de benefícios que a gente pode ter, né? Aqui só ilustrando, né? É um vídeo de um produtor amigo nosso aqui que colheu uma das áreas dele esse ano, né? A soja agora da safra 2019-20. Olhem o tanto de buva que tem no meio dessa soja, né? Então imaginem o quanto de produtividade esse produtor não perdeu só com a buva. E o tanto de semente está liberando ali, tá vendo? Tá até um pozinho ali, a semente de buva que está indo para o sistema, né? Então, acredito que vocês, quem tem mais essa interação com o campo, né, rodando, independente da região que está inserido, né, vocês devem ter visto bastante área com planta daninha nessas últimas safras, bastante área com buva, até o Caio perguntou da buva, né? Ó o cenário que a gente tem, né? O cenário trágico que a gente tem. Quanto dinheiro a gente, às vezes, queima dinheiro sem perceber, né? Então, de novo, a importância de investir mais no nosso sistema de produção, para não ter áreas assim, não ter áreas desse tipo assim. Áreas assim, né? Ó, pensa no cenário desse sentido desequilibrado, né? Então, a gente vai entrar com a soja ali com esse monte de buva, né? Pensa lá numa área que a gente não fez aquele manejo adequado ali da forrageira que veio e tal, e aí tirou lá o animal, tava um monte de buva, semeia a soja, essa buva rebrota dentro da soja, né? Porque às vezes a buva ela tá meio pisoteada lá pelo gado, né? E aí você tira no animal, você não vê muita buva, né? Você fala, tem pouca buva aqui, né? Tá pequenininha. Só que aí depois você tira o animal, aí semeia a soja, aí tem, né, a temperatura mais alta, mais precipitação e tal, né? E fertilizante. Aí essa buva vem uma maravilha, né? Vira ali quase que um consórcio, né? Então, olha o tamanho da perda que a gente tem em áreas assim. E só um destaque, né? Áreas com buva, depois que buva passou de 15, 20 centímetros dentro da cultura da soja, a gente não tem o que controla ela mais, tá? No passado a gente tinha glifosato. Hoje a buva que a gente tem é resistente a glifosato, cloimuron e mais recentemente paraquat e 2,4-D aqui na nossa região também. Então a gente já tem resistência na buva a 4 mecanismos de ação diferentes, alguns dizem até mais, né? Então, assim, ou o impacto negativo que essa planta pode causar no nosso sistema de produção. Olha o tamanhozinho que ela fica ali, né? Áreas próximas à colheita aí, ó. Isso não é área pequena, não, são áreas grandes, né? De novo, a importância de investir no sistema, deixar isso mais equilibrado. O capim amargoso, ó, também, né? E aí da resistência. Vou comentar que
acho que um pouco da resistência, depois a gente pode fazer um intervalinho. Ok, pessoal? Então ativo ainda? Ok. Ah, tá bom, então. Então, comigo. Então, vamos fazer, então, essa parte aqui falando da resistência, depois a gente faz um intervalinho. Aqui, pessoal, resistência de plantas daninhas, né? Algo que vem aumentando muito nos últimos anos, né? Quanto mais você usa o herbicida mais vezes durante o período prolongado, você vai possibilitar mais casos de resistência, né? E uma das coisas que aumentou os casos de resistência, né? Fez aumentar, foi, de novo, a zona de conforto que trouxe a soja RR. Por isso que a gente tem hoje aí várias plantas daninhas aí resistentes ao glifosato, porque a gente, com a soja RR, natureza humana, né? Ficou muito fácil, muito simples, muito cômodo a gente usar só o glifosato várias vezes por ano, vários anos seguidos, e aí deu no que deu, né? Você seleciona a planta daninha resistente. Então, essa simplificação do sistema produtivo trouxe mais casos de resistência para a gente, né? E aí, assim, eu não vou entrar em detalhes dos mecanismos de resistência, que é algo mais aprofundado, depois, se vocês tendo dúvida, a gente pode conversar, né, específico disso, mas não vou entrar em detalhes disso, mas são vários mecanismos de resistência que existem, mas sempre a gente, para selecionar o caso de resistência, uma espécie ali com caso novo, como a gente falou da buva, capim margoso e outras várias mais, né, deixa eu comentar rapidamente depois, é com a utilização do herbicida. Então, o herbicida ele sempre vai provocar a pressão de seleção. Uma coisa que a gente destaca é que o herbicida em si, é até complicado falar isso, né? Mas o herbicida em si, ele não provoca resistência, no que se refere ao quê? A gente não vai aplicar o herbicida na planta, a planta vai absorver ele, vai virar um mutante, não vai morrer mais. Isso daí não existe, essa comprovação científica hoje, até hoje, né, que diga isso. O que acontece é o quê? Pressão de seleção. Quando a gente usa bastante um herbicida, como eu falei, vários anos, várias vezes por ano, como o glifosato a gente vem fazendo, a gente mata as mais fracas, as mais fortes sobrevivem. E essas mais fortes se multiplicam, e multiplicam muito, como a gente já falou, já, né, produção de semente e tal. Então, assim, essa é a lógica que acontece com plantas daninhas. Então, você mata as mais fracas, as mais fortes sobrevivem. Mas o herbicida em si, ele não causa a mutação, ele seleciona só. Então, essas plantas que já são naturalmente resistentes, elas estão numa frequência muito baixa. Então, lá em, algumas vezes, uma em 1 milhão, uma em 10 milhões e tal. E aí, quando você vai aplicando várias vezes, vários anos, você vai selecionar essa bendita dessa planta, né? Então, essa é a lógica. Até ilustrando aqui, rapidamente, né? A gente brinca bastante com os alunos de graduação, principalmente, né? Para eles tentarem entender isso daí. É a mesma lógica que eles vão numa festa, ainda vocês não, vocês já não vão mais assim, né? Mais agora, esse ano, né? Mas, enfim, vão lá, tem aquele colega de vocês lá que vai tomar 2, 3 cervejas e já vai ficar bêbado, né? E tem aquele que vai tomar uma grade inteira de cerveja e não vai ficar bêbado, né? Então, ele não é um mutante, necessariamente, ali, né? Ele só tem uma tolerância maior, digamos assim, ao álcool ali, né? Ele tem alguma característica que faz com que ele metabolize mais rápido ou absorva menos o álcool. Isso acontece nas plantas também. Elas têm características intrínsecas da variação genética delas, e aí, quando a gente expõe ela várias vezes, por vários anos ao mesmo produto, a gente seleciona as mais fortes, né? É isso que acontece. Isso é uma ilustração de uma curva de dose-resposta, né? Isso aqui é para a buva. Pensando em paraquat, eu comentei para vocês, né? Então, da esquerda, tal que seria o suscetível, você vai aumentando a dose, você vai controlando, né? Com 1/4 da dose, você já controla. O resistente, com 8 vezes a dose do paraquat, não teve controle, né? Lembrar que paraquat também é um herbicida que esse ano ele está em processo de banimento faz 3 anos, né? E muito possivelmente vai ser banido dia 22 de setembro desse ano. Ele vai sair do mercado, o paraquat, né? Devido a algumas características lá polêmicas, mas também riscos com relação à ecotoxicologia dele. E aí tem o cenário de resistência que a gente já falou, né? Então, a buva hoje, que foi questionado, né? Que acaba sendo um modelo aqui, um case para outras plantas daninhas, tem resistência a glifosato, clorimburon, paraquat e 2,4-D mais recentemente, né? Então, a gente vê esse cenário aí, ó. Plantas mortas ao lado de plantas secas. Isso aqui, ó, foi a área aqui para nós dessecada, né? Se usa muito paraquat para dessecar, né? Soja, para colher a soja logo para entrar com milho safrinha. Isso é muito comum, né? A nível de Brasil, nesse sistema de produção, soja, milho safrinha. E aí a gente observa várias plantas de buva verdinha ali, né? A soja seca, as outras plantas daninhas secas, e essa buva ali verde, por se tratar de buva resistente a paraquat, né? E é isso aí, vai propagar um monte, né? E é aquelas imagens lá para vocês antes colhendo, né? Então, de novo, a importância do manejo consciente, a importância de investir no sistema. E aqui, mais recente, a da buva com resistência a 2,4-D, né? Só ilustrando, né?
Então, é a tal da rápida necrose, ou hipersensibilidade, que alguns chamam, né? Que é o que a gente vem trabalhando também, até parte da tese de doutorado do Juliano, né? Então, você aplica o 2,4-D, era para acontecer igual na imagem de baixo, os 2 vasinhos ali, tá vendo? No centro tem essa imagem com 4 vasinhos. Os 2 vasinhos de baixo, o da esquerda não teve aplicação, lógico, o da direita teve aplicação e foi suscetível, ou seja, a planta começou a entortar, um dia depois da aplicação já. Agora, de cima ali, os 2 vasinhos de cima, o que está na direita, ele ficou com a folha queimada. Aí talvez alguém pode olhar assim e falar, nossa, mas funcionou então o herbicida, né? Então, é bem o contrário, né? Ele possibilita isso que a gente chama de rápida necrose, que é um mecanismo de resistência da planta, aí ela queima as folhas e depois rebrota, surge. Até tem uma pesquisadora que fica chamando de efeito fênix aí, né? Porque parece que a planta está morta e depois ela volta, né? Mas é um mecanismo de resistência da planta daninha. Então, mais problemas que a gente tem ali. É o que ilustra esse vídeo aí, aplicou herbicida em vez da planta, o 2,4-D, ela tem que entortar, encarquilhar, né? Um produto fisiológico, ela queima as folhas e depois rebrota. Então, é o que não era para acontecer, né? Mas é um mecanismo de resistência da planta, aí que se adaptou, né? Ok? Fazer um intervalinho então, pessoal, como a gente já combinado, depois a gente segue a partir daqui, aí algumas coisas a gente já comentou, vai até mais rápido essas outras partes aqui, flui até um pouco melhor. Certo por vocês, pessoal?